Saudações investidores, bem-vindos a um vídeo diferente aqui no canal. Hoje meu objetivo vai ser falar sobre 6 criptomoedas que eu ainda acredito que estão baratas e que podem ser bons investimentos. 4 dessas criptomoedas eu tenho uma porcentagem maior na minha carteira, eu configuro isso como investimento, e 2 delas têm uma porcentagem menor e eu configuro ela como gemas, tá? Essas 2 últimas são mais arriscadas, mas têm um potencial de retorno maior. Vamos falar sobre todas elas no vídeo de hoje, além de te passar algumas questões fundamentais para você aplicar bem o conhecimento que eu vou te passar de compra nessas moedas. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Cara, eu sei que você só quer saber as altcoins e já vai pular para ver as altcoins, mas calma, relaxa, caras, que a gente vai falar sobre todas essas altcoins. Mas se você não vê o começo do vídeo aqui, cara, de nada vai adiantar você saber o nome da altcoin milagrosa. Você não vai conseguir ganhar dinheiro se você não tiver o conhecimento para saber os momentos de compra e de venda nessas altcoins. E mais do que isso, sem você estar confortável com seu investimento nelas, tá bom? Então hoje eu quero falar sobre um tema que vocês tanto me perguntam aqui, né? Que é o famoso caixa infinito, né? Como que o Pablo consegue manter um caixa infinito, tá? E o primeiro ponto que eu preciso falar com vocês é que o caixa infinito, ele vem a ideia de que eu tenho um portfólio estruturado, né? Ou seja, o meu portfólio, eu sempre pego ele aqui e falo quantos por cento eu quero ter em ações no Brasil, quantos por cento eu quero ter de caixa, quantos eu quero ter de Bitcoin, de altcoins, de gemas, tá? Então, o meu portfólio, acho que a primeira grande decisão que você tem que tomar é definir quantos por cento você quer ter em cada classe de ativo, né? E eu sei que como todo mundo aqui é quase full cripto, você pode fazer um portfólio mais voltado para as criptomoedas, né? Então você pode ver aqui, por exemplo, olha só, o meu portfólio cripto, nesse momento ele está dessa maneira aqui, né? E é claro que você tem que considerar também que o meu caixa, né, o meu caixa total está acima de 20%. Então, determina, cara, quantos por cento eu quero ter no Bitcoin, quantos eu quero ter no ETH, quantos eu quero ter em cada altcoin que eu considero um investimento, quantos eu quero ter em cada gema, cada geminha, né? Assim, em via de regra, normalmente eu coloco 1% em cada altcoin, e eu tenho muitas criptomoedas, né? Eu tenho mais de 50 criptos, então eu coloco 1% em cada altcoin, e cerca de 0,25% em cada gema e tal, ou seja, entenda que os investimentos são bem mais seguros, tá bom? Mas as gemas têm potencial bem mais explosivo, tá? Então a primeira coisa que você tem que determinar é isso, cara. E essa sua porcentagem tem que ter caixa, cara. Eu sei que eu sou chato com isso, mas nem que seja 5% de caixa, tenha caixa, porque você precisa disso para momentos inesperados, como foi aquela queda lá que o Japão ia quebrar e blá blá blá, correto? Então, como eu disse, hoje o meu caixa é 20% e eu fico extremamente confortável com isso. O meu caixa está em 20% há bastante tempo e é só por causa dessa ideia do caixa infinito que eu vou comentar com vocês, tá? Como que funciona essa ideia do caixa infinito, galera? Ó, primeira coisa que vocês precisam entender, e que eu acho que a maioria já entendeu, é que o caixa ele não é um valor monetário. Ou seja, você não pode chegar, por exemplo, você tem 100 mil reais e falar, não, desses 100 mil reais, 20 mil reais são o meu caixa. E aí na primeira queda você compra 5. Vai para 15 o caixa. Aí na segunda você compra mais 5. Aí vai para 10. Aí na quarta você não tem mais caixa. Aí fudeu. Aí você começa só a torcer para subir. Então não é assim que você tem que fazer, tá bom, cara? O caixa, ele tem que ser uma porcentagem dos seus investimentos. Então lembra da carteira estruturada. Hoje o meu caixa é 21%. Então pensa comigo, tá? Se você tem 100 mil reais de caixa, 100 mil reais investidos no mercado cripto, correto? Só que 20% disso, os 20 mil reais que eu falei, são caixa. Então você concorda que você tem 80 mil em criptomoedas voláteis e 20 mil em caixa? Beleza. Se o mercado tem um dump bizarro e cai 50%, quanto dinheiro você vai ter? Os 20 mil do seu caixa vão se manter inalterados, né? O que vai cair é os 80 mil que você tem no mercado volátil. Vamos supor que caiu para 40. Dos seus 100 mil reais, agora você tem só 60. Só que, como você tem 40 de caixa, 40 em ativos voláteis e 20 de caixa, você concorda que agora você tem 33% de caixa?
20 sobre 60, 1/3, 33% de caixa. E se você quer que o seu caixa seja 20%, o que você tem que fazer? Você tem que comprar mais criptos para voltar para o seu caixa de 20%. Nesse caso aqui, você teria que gastar R$8.000 e aí você teria um caixa de R$12.000. E ele seria 20% dos seus 60 mil. Deu para entender? Eu vou deixar as contas aqui na descrição para quem não pegou certinho, tá? Aí você vai me falar, pô, Pablo, mas uma queda de 50%, eu quero ter menos caixa, né? Afinal, cara, é uma oportunidade maior. Tudo bem. Então, ao invés de você ir lá e gastar o seu caixa, valor monetário, não. Você fala, em vez de ter 20% de caixa, eu quero ter 10%. Eu acho que um ótimo exemplo disso foi o que a gente fez em março, né? Em março, a gente estava com 50% de caixa no mercado cripto, caras. Por quê? Porque o mercado foi subindo. Mas quando ele foi caindo, esse caixa foi diminuindo. Quanto maior a queda, maior a oportunidade da gente ir acumulando, caras. Então, nesses últimos 6 meses, a gente acumulou coisa pra cacete, tá? E é só porque a gente também vendeu, que vai ser a segunda parte que eu vou te explicar do caixa infinito. Mas entenda, se você quer diminuir, é só você fazer a conta. Então, cara, eu tinha 20% de caixa, eu quero ir para 10%. Então, você que tinha 20 mil, você tem que gastar 14. Né? Porque aí você vai ter 54 mil em criptomoedas voláteis e 6 mil de caixa, que são seus 10% dos 60 mil. Vou deixar as contas aqui embaixo para se ficou alguma dúvida, tá? Então, primeira coisa, portfólio estruturado e leve isto como as porcentagens que você quer, que você fique tranquilo, que você tá dormindo tranquilo à noite, tá? E essa porcentagem não é fácil de achar, tá bom? Vocês vão achar isso no dia a dia. Inclusive, se você quiser entrar no programa de membros, a gente fala muito sobre isso aí, tem uma comunidade para te ajudar a definir quanto de caixa você aguenta. Mas show de bola, cara. De nada adianta o caixa ser um valor percentual se a gente não fortalece esse caixa nos momentos de alta. Ou seja, se for um valor percentual, se o mercado começar a despencar, igual, por exemplo, muitas altcoins despencaram nesses últimos 6 meses, cara, o seu caixa vai começar a ficar muito baixo, né? E aqui entra a peça-chave da questão do caixa infinito. A gente não só compra. Se você só comprar um dia, seu caixa vai acabar mesmo que seja um percentual. A gente também vende. E aqui, o que eu mais escuto é o famoso: cara, eu vou comprar agora e eu só vou vender no final da bull run. Ou eu vou comprar, sei lá, Bitcoin agora e eu só vou vender nos $200 mil. E aqui tá um erro crasso, na minha opinião. Por quê? Porque ninguém sabe se a bull run vai começar amanhã, né? Ninguém sabe se o Bitcoin vai nos $200 mil ou se a sua cripto X vai bater tanto de capitalização. Ninguém sabe disso, cara. Então, a gente não tem que ter uma estratégia completamente subjetiva de, quando eu achar que é o final da bull run, eu vendo. Não, a gente precisa ter uma estratégia mais objetiva para colocar dinheiro no bolso, tá bom? E essa estratégia, para mim, é o que a gente faz no programa de membros, tá? E ela tem 2 pilares. O primeiro você já aprendeu, que é um portfólio estruturado, né? Então vamos supor, uma história real, eu vendi hoje essa criptomoeda, tá? A SUI. Inclusive, avisei aqui no programa de membros a parte de investimentos em decisões, tá? Eu quero ter 1% de SUI, se eu não me engano, no meu portfólio. Tá? Então, vou até procurar aqui no Guia Cripto. Tudo isso está disponível no programa de membros. Tá? Eu quero ter 1% de SUI no meu portfólio. Só que a SUI, nos últimos tempos, cara, ela saiu aqui dos 46 cents e subiu 240%. Sendo que o mercado como um todo subiu, né, do apocalipse lá do Japão, mas não subiu tanto. Então a SUI, ela passou a ter uma porcentagem maior na minha carteira do que 1%, concorda? Então, à medida que ela vai subindo e vai me dando gatilhos, eu vou vendendo SUI. Pô, Pablo, mas você não acha que a SUI vai estar valendo muito mais do que 1,50 no final da bull run? Com certeza, cara. Só que eu não sei se a bull run vai começar esse mês. Espero que comece até o final do ano e acredito que vai, mas o que eu acredito não importa. Importa mais eu ter uma estratégia objetiva para colocar dinheiro no bolso, tá? Então, eu já vendi SUI 2 vezes. Primeiro, quando a gente teve ali acima de $1. E segundo, agora. Vendi agora. Por quê? Porque eu tava quase com 2% de SUI na carteira. Me entendem? E eu não quero ter 2% de SUI.
Então eu vendi. Além disso, a gente também tem muito volume de compra, o preço esticado, 0,618 de FIBA, ou seja, a gente tem toda uma estratégia para ir colocando dinheiro no bolso à medida que os ativos vão subindo, tá? E aí, como eu disse, muita gente vai olhar esse vídeo e vai falar, não, eu só vou vender no final da bull run mesmo e seja o que Deus quiser. Cara, o problema disso é que nem todo mundo tá preparado para ver o seu ativo, como foi a Sui. A gente não tinha ela na época, mas enfim, ir a 2,20 e depois perder 80% do valor, chegando a 45 cents. Cara, quando você não realiza lucro e vê isso acontecer, você desanima. Cara, você desanima, você acaba falando, esse mercado não é de nada, e quando volta no seu preço médio, você acaba desistindo, acaba saindo, né? Então é por isso que eu falei com vocês, caras, que o movimento que a gente teve ali em março fez a gente fazer muito, muito caixa, cara. Olha só o tanto de venda que a gente fez ali em fevereiro e março. Cara, tudo isso aqui eram vendas, venda. Basicamente só tava vendendo. Por quê? Porque eu achava que é o topo da bull run, 70 mil dólares? Não. Porque eu achava que as altcoins era o topo das altcoins? Não. Realmente, sinceramente, não esperava que a gente ia ter essa queda de 6 meses, inclusive. Mas porque eu tinha gatilhos claros para fazer essas vendas e para fortalecer o meu caixa. Aí eu fazer essas vendas fortalecendo o meu caixa, eu fico tranquilo. Falo assim, beleza, cara. Eu agora tenho caixa para caso o mercado caia, eu ir acumulando nas quedas. Show de bola? E detalhe, as vendas, caras, não são vendas de todo o movimento. Desculpe, não são vendas de todo o seu investimento. São vendas para voltar a sua porcentagem de conforto do seu portfólio estruturado. Então, se eu estava com 2% de SUI aqui, eu quero ter 1% de SUI, quanto que eu vendi? 1% para voltar para 1%. Entendeu? Então, não tenta também caçar topo de altcoin, cara. Vai chegar um momento, e depois eu faço outro vídeo falando só sobre isso, e a gente vai se desfazer das nossas altcoins. Mas, na minha opinião, esse momento está longe. Então, o que a gente faz aqui é um rebalanceamento de carteira. Show de bola? Legal, então entendendo tudo isso, vamos falar um pouco sobre as moedas, né? Que eu tenho certeza que é o que vocês realmente querem. Mas é importante esse começo, viu, galera? Primeira moeda que eu quero falar com vocês é a NIR, caras. A NIR é uma das moedas aí que melhor estão performando no ciclo, tá? Eu invisto na NIR ali desde 2023, a gente fez um preço médio bem legal nela ali, próximo de $1 e pouco. E é uma das criptomoedas aí que mais está performando bem com toda essa narrativa de inteligência artificial, tá bom? Então, você pode pegar ela ali, ela vai ser a maior criptomoeda de inteligência artificial, é uma blockchain de primeira camada e é uma grande blockchain. Realmente é uma das criptos que eu mais acredito para o ciclo, tá bom? E na minha opinião, caras, ainda dá tempo de você comprar a NIR a um preço bem barato, tá bom? Afinal das máximas, ela basicamente está numa que chegou a cair 67%. Cara, olha isso. Até uma criptomoeda top, se não for a melhor, acho que Solana tá melhor, mas uma das melhores do ciclo, caiu 67%. E agora tá caindo mais de 50%. Tá? Então eu ainda acho que a gente tem grandes oportunidades de acumulação na NIR. É uma tendência de alta, tá retestando os maiores volumes da história aqui, então para mim é uma compra bem clara, tá? O que seria o ideal? Esperar uma correção do Bitcoin para o movimento aqui, tá bom? Então traça um Fibonacci do fundo até o topo, 4,13 para mim seria uma grande oportunidade para você comprar a NIR pensando no longo prazo. Pô, Pablo, faz diferença comprar nos 4,42 para os 4,13? Para mim, cara, para mim não muita, para quem é investidor ou para quem tá começando. Mas como além de investidor eu sou trader, a gente sempre ensina os membros a comprar em dias de queda. Porque se você ficar comprando em dia de alta, igual tá sendo essa semana, cara, eu infelizmente acredito que lá no topo você também vai comprar. Porque você vai falar, cara, Bitcoin a 150 mil dólares, daqui a alguns anos ele vai estar em 300, 400, então eu vou comprar aqui, foda-se. Né? Então eu sempre falo com os membros, cara, compra são dias vermelhos, não são dias verdes como este, tá bom? Então, não faz muita diferença para o longuíssimo prazo, mas o ideal, pensando na nossa estratégia no programa de membros, é que você olhe para a compra caso o preço retorne para 4,13. Show de bola? NIR aí uma das melhores criptomoedas na minha opinião. Continuando, Link, caras. Link é uma que, para mim, é uma ótima oportunidade de compra. Eu realmente, falando com vocês, não acreditava que a Link ia voltar nesse range aqui que ela ficou 2 anos brigando, mas voltou, caras. Foi uma queda aqui dos 23 dólares de 65%, também em um dos ativos mais consolidados do mercado, tá?
E tanto a NIR quanto a Link, cara, são jogadas muito seguras, na minha opinião, de que a gente claramente pode fazer um investimento com ótima relação risco-retorno. Não são aquelas moedas que vão fazer 50 vezes, mas tão pouco são aquelas moedas que não vão performar bem no ciclo, tá? Quase como uma jogada certeira essas duas pra mim, tá? E aqui pra mim, muito claro, tá? No longo prazo, cara, com essa queda está em buy zone, mas o ideal seria você esperar a retração deste movimento. 10,76 pode ser uma oportunidade, inclusive dentro do programa de membros a gente está num long na Link, tá? Próximo dessa região dos $10 aí, né? Então, eu acredito que a gente pode ter uma oportunidade tanto de um long quanto de investimento, tá? Tanto é que a gente não apenas fez o long na Link aqui, mas a gente também comprou como investimento de longo prazo. Então, para quem não conhece a Link, né, é o principal oráculo do mercado, caras, e é uma criptomoeda aí que tá entrando forte em real world assets também. É uma criptomoeda antiga e que sempre entregou, cara. A Link sempre foi uma boa criptomoeda, sempre gostamos dela, correto? Show de bola. Então, continuando aqui, além da Link, Render, caras, Render. Render para mim é uma das maiores oportunidades agora neste momento. A gente teve muito FOMO na Link, né, caras, quando ela tava aqui nessa região, e a gente esperou ela pacientemente para fazer nossas compras quando começou a queda, né? Nosso preço médio ainda tá acima desses 5,26, mas tá bem próximo. E na minha opinião, cara, a gente tá tendo uma grande oportunidade de compra. Você inclusive estaria comprando num preço médio melhor do que o meu, tá bom? Já que NIR e Link a gente comprou lá em 2022 e tal, então o preço médio tá muito bom. Então assim, uma queda das máximas de 75%, no momento mais de 60%. Render, para quem não sabe, é a principal criptomoeda que disponibiliza GPUs para alugar, né? E é uma empresa muito grande por trás, cara. Então, é uma empresa que tem uma capitalização já de 2,7 bilhões, 34 do market cap. Para mim também, cara, é uma jogada muito segura, tá? Inclusive, uma das gemas que a gente vai falar é concorrente da Render. Só que cara, tá bem legal a criptomoeda. É uma das gemas, a gente vai falar sobre isso, tá? Se você quiser uma moeda mais segura, cara, a Render aí, ela não vou falar que é a pioneira, mas é uma das pioneiras aí e a maior quando a gente fala de GPU, né? Pra quem não entende GPU, cara, é justamente o motivo da NVIDIA estar subindo tanto, né? NVIDIA, que pra quem não sabe, a gente também tem no portfólio dos membros, né? A gente tá comprando NVIDIA desde 2022, inclusive. Performando melhor até que cripto, né? Porque, cara, NVIDIA voou. E grande parte disso é por causa desse poder computacional que só a NVIDIA consegue fazer os chips e tal, né? Então a Render, ela aluga isso e falam que ela é a NVIDIA das criptos, né? Já ouvi falar isso, assim. Então, eu acho que é uma grande cripto. É uma outra que tá muito barata e que seria um investimento seguro, na minha opinião, tá? Ponto ideal de compra para mim, abaixo dos 5,6, abaixo dos 5,7, tá bom? Seria o ideal você esperar ali. Mas, como eu disse, 5,27, 5,7 pro longo prazo não faz muita diferença, tá bom? Você deve estar vendo esse vídeo no sábado, eu tô gravando na sexta, tá? Show de bola, continuando falando uma que poucas pessoas conhecem, VET, tá? VeChain, caras. VeChain é uma criptomoeda antiga também, cara. Eu lembro delas lá dos meus últimos ciclos. E é uma criptomoeda que ela também está muito ligada a real world assets, tá? Em especial na parte de supply chain, ou seja, ela rastreia os produtos de grandes empresas, tá? Ela tem vários parceiros gigantescos. Então, a VET para mim foi uma jogada segura no mercado de real world assets, tá bom? E apesar de já ser uma cripto grande, ela é uma cripto que, para mim, também é bem segura. Praticamente toda a inflação já está no mercado, muito pouca inflação no futuro. E é uma também que caiu muito nas últimas semanas. Para mim isso é incrível, tá? Assim, a gente olhar para uma VET, que é uma empresa consolidada, cair 66%. Nesse momento, caindo 57%. Então, para mim é uma compra bem clara, tá? A gente está num suporte importantíssimo aqui nessa região. E eu acho que é uma grande oportunidade, beleza? Falando sobre onde é que o ideal para você comprar, este FIBO 224 seria uma grande oportunidade de compra pensando no longo prazo, inclusive com preço médio melhor do que o meu também, que está próximo dessa região aqui. Correto?
Foi outra que a gente só comprou por causa da queda, tá bom? Porque é aquela coisa, cara. Eu sei que a VET é um grande projeto, eu sei que a Rand é um grande projeto, mas de nada adianta eu querer gastar o meu caixa e comprá-la onde está todo mundo falando para comprar. Né? A gente precisa comprar nas quedas. Então a VET, por exemplo, a gente traçou esse FIBO, começou a comprar ela, se eu não me engano, ali próximo dos 3 cents. Né? Então a gente está fazendo o nosso preço médio nela aqui e já temos uma exposição significativa nela, próxima aos 1%. Tá bom? E se voltar ali nos 224, talvez eu até compre mais. Correto? Então, na minha opinião, uma grande oportunidade de compra aí, pensando no longo prazo. Show de bola? Então, esses são os 4 investimentos. São 4 moedas que, na minha opinião, são seguras, têm um potencial de retorno bem legal, só que não são aquelas que vão fazer 50 vezes e tal. Mas eu acho que 10 vezes, cara, é possível todas elas fazerem, tá bom? Continuando, falando das gemas agora. Cara, primeira gema, e eu vou pegar as 2 últimas que a gente comprou, tá bom? Aqui dentro do programa de membros, sempre quando a gente toma uma decisão, tipo a venda da SUI, por exemplo, a gente fala com vocês e avisa vocês, né? Então eu vou falar com vocês sobre as 2 últimas gemas que eu comprei. Eu acho que estão em potenciais zonas de compra, em especial se a gente tiver recusa aí nas próximas semanas, tá bom? A primeira é Aerodrome. Aerodrome, para quem não conhece, ela é como se fosse a Uniswap na rede da Base. A rede da Base é a rede da Coinbase, tá bom? Ela não tem um token. Então eu acho que a Aero é uma das melhores criptomoedas para você se expor à rede da Coinbase sem necessariamente ter o token dela que não existe ainda. Se tiver, provavelmente eu vou investir, né? Mas, como vocês sabem, eu invisto também na Coinbase, né? Inclusive, Coinbase aqui, até falando, entre aspas, um bônus para vocês, para mim está em buy zone de longo prazo, tá? Apesar de ter subido lá dos fundos, cara, 1000% e agora está subindo 600%, teve uma queda significativa aqui das máximas, de 40%. Coinbase é uma ação que a gente investe dentro do programa de membros, inclusive começamos a investir nela no fundo, demos bastante sorte aqui no final de 2022. E também estava muito na cara, né? Ali no final de 2022, a turma dos 12K, o Bitcoin nos 15. Coinbase é muito correlacionado ao preço do Bitcoin, né? Então, eu acho que também é um bom investimento pensando no longo prazo aqui para quem quer começar a colocar o pezinho no mercado tradicional, né? Lembrando que vai estar extremamente correlacionado à cripto e, como vocês podem ver, é tão volátil quanto, até se não for mais volátil. Está mais volátil que o Bitcoin, inclusive. Correto? Mas voltando aqui para a Aero. Então, caras, a Aero para mim é uma ótima criptomoeda, tá bom? A gente fez nossas compras nela nessa região dos 63 cents. E eu acredito, caso ela dê uma oportunidade de retração do movimento aqui, pode ser uma oportunidade, tá? Detalhe, se eu pego no longo prazo aqui, a Aero ainda está com uma queda significativa, tá? Ela chegou ali aos 2 dólares e 40, se eu não me engano. 2,88, ainda tem uma queda de 70%. Ela chegou a cair, galera, 87%. Incrível, né? Ainda tem uma queda de quase 70%. Então, não é que tá cara, mas em especial por ser uma gema, o ideal é que você espere que ela tenha uma retração do movimento, tá? E essa retração seria, a gente acabou pegando essa primeira retração aqui, mas como fez novo topo, o que você faz? Você atualiza o seu Fibonacci, né? Então atualiza o seu Fibonacci aqui, do fundo até o topo, e vê que se voltar no 73, inclusive topo anterior, para mim é uma zona onde você pode pensar em compras na Aero, tá? Inclusive eu vou pensar também, tá? Se voltar no 73, eu devo estar fazendo compras delas para fortalecer um pouco mais a minha posição aí. Então toda essa região aqui seria uma grande buy zone, na minha opinião, para a Aero. Lembrando que, cara, é uma criptomoeda que está ali em 207, não tem tanta inflação pela frente, um market cap diluído de 1 bilhão. Então, eu acho assim, bem plausível essa criptomoeda fazer muitas vezes, tá bom? E eu já testei o site, né? Já testei ali a DEX, e eu achei bem legal, tá? Inclusive, bem parecida com a Uniswap, mas tem seus pontos positivos aí além. Show de bola? Então a Aero é a primeira cripto que eu quero falar com vocês. Como uma gema, entenda que o risco dela é maior. É uma que eu não vou querer chegar a 1% de exposição. Vai ficar entre 0,25 e 0,5 a minha exposição nela. Show de bola. Continuando para a última gema que a gente entrou essa semana, né? Foi na segunda-feira, né? Que é a ATH, a A-Tier,
que é a concorrente da Render que eu tô falando com vocês, tá bom? Ela também é voltada para aluguel descentralizados de GPUs, semelhante à Render, só que ela tem muito mais GPUs, caras. Eu achei impressionante isso. Ela tem muito mais GPUs, tem muito mais teraflops, então ela é uma empresa que é pequena ainda, mas que tem, assim, realmente um grande potencial, tá? Uma coisa que me chamou a atenção também foi que ela está envolvida com o programa Inception da NVIDIA, como uma criptomoeda que chama PAU, que vocês adoram me zoar, mas a gente tem também, é uma cripto de inteligência artificial que a gente também investe, eu posso falar sobre ela num próximo vídeo. Ela arrecadou 135 milhões de dólares numa venda de nodes há pouco tempo atrás, isso é grande, né? E eu acho assim bem interessante, tá bom? Falando um pouco sobre os riscos dela, porque nem tudo são flores quando a gente fala das gemas, né? Então, um risco é que o token dela é novo, tá? Então ela tem mais ou menos 3, 4 meses que lançou o token. Então é de se esperar volatilidade, é de se esperar que a gente possa ter mais quedas aqui. É justamente por isso que eu quero montar a minha posição caso ela caia mais, tá bom? Então entenda, uma criptomoeda que acabou de lançar, nunca compra uma criptomoeda que acabou de lançar, cara. Se a gente não estiver no meio da bull run, você provavelmente deve esperar que ela vai ter uma queda forte, né? E aqui, por exemplo, foi uma queda de 60%. Né? E a gente tá vendo outras criptos que lançaram com quedas de 80%, 90%, né? Então, normalmente não vale a pena, tá bom? É igual o que eu sempre falo com vocês do mercado tradicional IPO. 90% tipo dos IPOs, depois eu pego os dados certinho, mas é tipo isso. 90% dos IPOs passam um ano, estão valendo menos do que no IPO. Então não vale a pena, saca? Só se você tiver alguma vantagem competitiva e tal, mas enfim. Em via de regra, não invista quando a criptomoeda acabou de lançar, tá bom? Então a gente investiu justamente aqui nessa semana, nessa região dos 5,2, deu uma subidinha, vai se voltar no 5,4 ali, 5,5, cara, pra mim seria uma oportunidade. Abaixo dos 5,5 seria uma oportunidade de acumulação, beleza? Pensando no longo prazo. Então, primeiro risco, tem pouco tempo o token. Segundo risco, a gente ainda tem uma inflação muito grande dela, tá bom? Então, repara que, beleza, ela tem só 238 bi aqui, só que o mercado diluído tem 2,4 bi. Ou seja, já é uma empresa grande. Não há de se espantar, afinal, cara, ela tem mais GPUs do que a Render, muito mais GPUs do que a Render, né? Então, entenda que a gente ainda tem uma inflação grande, só que um ponto que não me deixa tão preocupado é que até o final ali de 2025, que é onde eu acredito que deve ser o fim da nossa bull run, não vai ter tanta inflação, tá? Então a inflação vai ser basicamente, vai ter 19%, é uma expectativa de 19%. Deve ter um pouquinho mais por causa das recompensas e tal, mas não vai ser aquela inflação gigantesca, então não me preocupa tanto, beleza? A minha ideia também é chegar entre 0,25 e 0,5 de investimento nesta criptomoeda, tá? E eu coloquei aqui também uma entrevista com o CEO. Se você quiser, me manda nos comentários que eu te mando, tá? Mas é só você pesquisar aí. É Swissborg. É só pesquisar aqui Swissborg. Essa aqui. Que vocês podem achar essa entrevista, que eu achei bem interessante assim. Correto, caras? Para finalizar, então, só lembrando vocês que todas as tomadas de decisão a gente manda para os membros, tá bom? Todas as compras, todas as vendas, todos os position trades, igual, por exemplo, a gente está com position trade na Link. E para você se tornar um membro, além disso tudo, né, você tem acesso a todo o nosso ecossistema. Então, você tem acesso a todos os vídeos, tem curso aqui para você, tem centenas de vídeos. Tem lives semanais, tá? São 3 lives semanais, uma inclusive de mentoria para você tirar suas dúvidas específicas. Você também tem o Guia Cripto, onde você pega todas as criptomoedas que estão em buy zone, que estão em sell zone, que estão em zona neutra, que são gemas, que são investimentos. Então, bem legal, inclusive no mercado tradicional também, né? Então você também pode pegar buy zone no mercado tradicional. Lembra que eu falei da Coinbase? Tá aqui, ela na buy zone no mercado tradicional, tá bom? Então, eu fortemente recomendo você vir aqui no site, clicar, é R$100 o membro mensal, tá bom? E se você quiser ir direto aqui no site, você pode ir no anual e dividir em 12 vezes sem juros no mercado pago, sai a R$ 79,90 por mês, beleza? Se você prefere, sem juros, tá? Se você prefere
fazer direto no YouTube, tudo bem. O ideal é que você pegue o plano avançado e depois você vai conectar sua conta no YouTube no Discord. É super simples e no vídeo Seja Membro eu te ensino como fazer, tá bom? Aí fica a seu cargo. Beleza, galera? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, que esse tipo de vídeo realmente dá trabalho para preparar, principalmente o conhecimento anterior, cara. Então eu não quero que vocês foquem tanto nas criptos. As criptos são muito boas, mas tenta entender melhor toda essa questão de caixa, como que a gente faz para percentualmente ter um portfólio estruturado, como que a gente faz para fazer boas vendas ao longo das altas, quando a galera tá em euforia, quando a galera tá comprando, para a gente ter esse caixa infinito nas quedas. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí provavelmente num vídeo hoje meio-dia. Valeu, um forte abraço.